Pronto, estamos no ar, retomando aí os encontros, né, virtuais do CineChain. Exatamente nesse momento, quem chega na área é a Maia. Maia, deixa a Maia aparecer. Normalmente aparece primeiro o teto com a parede, né, da Maia. Depois que a Maia chega, né, no pedaço, assim, isso já é um padrão, né? Aí eu falei para vocês, ó, é o teto. Aí depois abaixa um pouquinho, chega na, né, perto da parede, e depois a Maia aparece. Exatamente o padrão da Maia é esse. Mas, enfim, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para ouvir da Silvane, que está chegando na área, da Maia, que está chegando cada vez mais junto também nessa criptotrilha. Né? Temos muitas novidades. Então, a gente vamos fazer o seguinte, vamos começar, né, em vez de fazer um wrap-up, fazer uma contextualização, vamos começar aí pela fala da Silvane. A Silvane, no último encontro nosso aí, acho que foi no Encontrão, né, semana passada, ela falou umas coisas muito interessantes relativas à produção audiovisual. Eu acho que seria interessante nós ouvirmos ela, correto? E depois, se vocês quiserem, eu faço uma contextualização do que está acontecendo em termos de exploração aí nas criptotrilhas, quer dizer, as explorações dentro da criptotrilha do CineChain. E aí, meu irmão, língua solta, né, para ver o que vai acontecer, tá bom? Manda ver, Silvane. Vinícius, acho que você abaixou já o áudio, é isso? Já baixei o áudio. Já baixei. Tá. Não, beleza. Com relação ao que eu estou pensando para o CineChain, eu ainda não produzo nada, né, na área audiovisual, mas assim, eu trabalho com um roteirista de cinema, como eu falei. Ele tem uma escola de roteiristas, então assim, ele forma roteiristas. E nesse processo de formar roteiristas, já tem muitos roteiristas que já estão com trabalho em produção. Tanto pequenas produções quanto produções maiores. E ele também tem uma empresa que é relacionada a serviços audiovisuais. E aí, tanto pode ser na área comercial, quanto pode ser série, filme, essas coisas. Então, assim, como eu já vi que o CineChain é bem aberto, então assim, a gente pode colocar objetos lá de forma livre e tal, e vi também que o Marquinhos já está com uma ideia bem legal, assim, de contar a história do que está rolando com a Próspera e com todas essas coisas que estão acontecendo ali. Um objeto também, pensei de acompanhar esse objeto enquanto o início e enquanto ele está rolando, entender assim a forma de comunicar esse objeto para o mundo, e aí esse objeto específico, né? E aí começar a construir novos objetos dentro dessa estrutura. E aí esses novos objetos já estou pensando em trazer essas pessoas que estão lá e que estão em produção já para esse novo modelo, pensando em como casa o formato como eles estão fazendo hoje, esse novo formato, e a gente ir fazendo essas interações aí. Assim, mas a princípio é isso. A princípio eu não... Só um minuto, eu acho que algo aconteceu aqui. A princípio eu não sou roteirista, não escrevo, mas assim, não impede no futuro também eu vir a ser. Mas estou bem interessada nesse processo aí, porque hoje a gente está com 2 grupos em paralelo que estão produzindo. Um grupo tem mais ou menos 20 pessoas, que vai trabalhar 6 meses produzindo grandes obras, filmes, séries, bíblia de série, uma série de documentações que envolve a construção de série, e um outro grupo menor que tem umas 15 pessoas mais ou menos que vai estar trabalhando durante 3 meses com curta-metragem, com livro, com contos. Então são obras menores. Então assim, já tem uma galerinha aí já nesse processo de produção e que a gente já está fazendo esse acompanhamento e que em algum momento vai ter que colocar isso no ar. Então, a gente já tem mais ou menos umas 35 a 40 pessoas que já estão nesse processo produtivo e, de algum modo, eu consigo, né, ver aonde a receptividade dessas pessoas aí, quem é que se conecta com a ideia, com a proposta, para a gente já colocar alguns objetos desses aí
no mundo, já nesse formato, e é isso. E vocês iriam colocar esse objeto na comunidade Sidechain da Prospera, é isso? Eu não conversei ainda com o roteirista com quem eu trabalho. Então, assim, a princípio, é uma vontade minha de trabalhar nesse universo audiovisual, nesse formato. Eu acredito que a receptividade vai ser total, mas a princípio eu queria acompanhar mesmo um objeto do iniciozinho, assim, como é que vai acontecer, e aí me chamou a atenção muito o que Marquinhos falou na criptotrilha do E2Gleds, né? E2Gleds, E2Gleds, não sei. E aí, não sei, eu quero mesmo assim acompanhar o iniciozinho de um, para não ir assim de peito aberto e dizer assim, vou criar um objeto, vou descobrir como é que funciona, não sei o quê. E é isso. Bacana, Silvânia, bacana. Bem, eu tenho... O que eu posso dizer para você é o seguinte. Toda a proposta da criptotrilha do Sidechain, né, é a gente explorar tudo que você possa imaginar em termos de produção audiovisual. Né? Uhum. Desde os meios para produzir o que for, pensando no que produzir, na estética do que está sendo produzido e, digamos assim, e na forma de distribuição disso. Né? Sim. Seja ligado a modelos de negócio distribuídos, como é o caso do ambiente da Prospera, ou seja ligado a uma superestrutura social como digamos, um recurso para usufruto do comum, no caso da E2Glades. Então, assim, a gente está apenas no começo dessas explorações, entendeu, Silvânia? Assim, está bem no início. Uhum. Nós fizemos os encontros presenciais na Casa do Taiwan, né? Chegamos a fazer tem um material gravado desses primeiros encontros, onde a gente questiona um zilhão de coisas, né? O Marquinhos Amendoeira, ele pretende mexer nesse material, inclusive ele está prestes a mexer nesse material para começar a dar uma editada nele, né? Isso já Só uma pergunta, se o material que está gravado ele já está disponível? Porque eu estou com algumas pendências de assistir algumas coisas, não, né? Tá. Não, aquele é o material bruto, né? É o material que foi gravado de forma bruta em função dos encontros presenciais que a gente fez aí na casa do Taiwan, né? Foi gravado em câmera mesmo, então é pesadíssimo. Exatamente. Teve até alguma gravação de alguma coisa em celular, coisa e tal, mas enfim, é um material bruto que ainda vai ser mexido para se transformar em vários tipos de formatos de conteúdo, né? A gente ainda vai fazer uma conversa sobre isso e você é mais que bem-vinda para conversar e bater papo sobre isso aí, né? Bem, a outra questão é a seguinte. Uma das ideias que surgiu nesses encontros presenciais lá no Taiwan foi fazer uma extrapolação, um tipo de exploração onde, e se nós colocássemos qualquer tipo de hardware para produção audiovisual, uma câmera, um celular, seja o que fosse, disponibilizado, né, como ativo para usufruto comum no blockchain, né? Aí teria que ver qual blockchain que nós faríamos isso, né? Ao que tudo indica, vamos usar de repente ou o blockchain do Ethereum ou do Peercoin. Isso é uma coisa que ainda está sendo investigado para entender isso, né? A gente está explorando para entender aonde seria isso e disponibilizasse isso e passo seguinte, né? Mas com uma determinada configuração, correto, Silvânia? Assim, uma configuração que entrega uma determinada qualidade, uma determinada possibilidade de registro de imagem, enfim. E toda e qualquer pessoa que tivesse um objeto semelhante a esse, um hardware semelhante a esse, tivesse a oportunidade de fazer o mesmo espalhado aí pelo planeta, correto? E cada pessoa, cada nodo que disponibilizasse, colocaria ali as suas condições dessa disponibilização, correto? Ou seja, de repente, da pessoa poder usar, desde que, né, produzisse algum tipo de conteúdo ligado, digamos, a alguma causa, ou ligado a uma temática, correto? Ou, de repente, a pessoa só disponibilizaria para poder fazer um rent by day, uma coisa que o cara vai usar ali no dia, né? Enfim, a forma de cada nodo, né,
interagir para o uso desse hardware, né, estaria aberto e estaria de acordo com o interesse de cada um, em cada parte que esse hardware, né, essa câmera, vamos dizer assim, tivesse sido disponibilizada para uso para produção audiovisual. Correto? Então, deixa eu só ver se eu entendi, Vinícius, rapidinho. Você disse que a pessoa que vai disponibilizar esse hardware, ela vai colocar condições de utilização, é isso? Ela vai dizer de que forma ela está disponibilizando isso, correto? Sendo que, obviamente, que como esse tipo de exploração, sabe, Silvânia, está mais ligado ao ambiente da estação, né, da Edosglat, do que da Prospera, né? Então, obviamente, tem um alinhamento aí em termos de proposta de valor. E como tudo que está ligado à estação experimental está ligado à geração de infraestrutura para usufruto comum, eu acredito que as pessoas que forem disponibilizar não vão ficar muito centradas em querer alugar alguma coisa ou disponibilizar. Elas vão querer mais participar do experimento, né, para ver o que isso na prática vai acontecer. Correto? Porque qual a ideia? A ideia por trás disso está ligada a lixo zero, está ligada a reuso, né? Está ligado a um tipo de distribuição que já existe, que já vai existir automaticamente no blockchain, porque quando a pessoa for, digamos assim, for publicar o conteúdo, ela já publica esse conteúdo concomitantemente no próprio blockchain. Então, ele já está distribuído por toda a rede, né? Quer dizer, então a gente está falando de um tipo de distribuição que hoje a gente, para fazer, a gente depende de uma plataforma centralizada como o YouTube, o Vimeo. Então, nós estamos falando já de um tipo de distribuição que já nasce distribuída de acordo com o volume de nodos e de pessoas que estão interagindo nessa rede, né? Então, tem vários aspectos a serem investigados, explorados nesse tipo de trilha que a gente quer fazer, né, enquanto criptotrilha do Cinechain. Coisas que eu não teria como responder para você agora, né? Que tipos de conteúdo vão nascer daí, né? A gente pode trabalhar só com um tipo de configuração de rádio, a gente pode trabalhar com uma câmera, com um tipo de configuração para aquela única câmera, entendeu? Agora, você imagina disponibilizar vários objetos, né? Vários produtos de hardware espalhados. Vai ficar uma coisa muito parecida como o blockchain do Ethereum. Eu não sei se vocês sabem, mas o blockchain do Ethereum é um blockchain que visa ser uma espécie de computador, né? Uma espécie de computador planetário, né? Onde tudo que você coloca ali é processado de forma distribuída e se gera ali o que você deseja do blockchain do Ethereum, ou seja, uma pesquisa, um aplicativo, qualquer coisa, uma criptomoeda, um token, né? Um contrato inteligente, né? Uma empresa distribuída, vai por diante. Então, eu imagino que o que nós estamos falando aqui é como se nós fôssemos gerar uma espécie de, entre aspas, computação planetária, onde todo tipo de hardware estaria disponível para que qualquer pessoa, a qualquer tempo, produzisse o que quisesse e já automaticamente fosse distribuído. Então, nós estamos falando de alguma coisa humildemente dessa dimensão. Eu falo humildemente dessa dimensão porque a gente vai começar por vai começar por uma câmera, um celular, né? E a ideia é a gente colocando cada vez mais objetos e vendo o que de produção audiovisual vai sair daí. Correto? Isso eu tenho certeza que está explicado para o Tony, para o Taiwan, eu acredito até que também para a Maia. Nós já conversamos disso antes, né? Eu acho que também ficou claro para você, né, Silvânia? Show. Então, esse é um tipo de exploração. A outra exploração que está acontecendo é numa comunidade que o Taiwan abriu, junto com o Tony, no ambiente da Prospera, que é a comunidade do Cinechain, correto? E qual é a forma que você tem para trabalhar com o Cinechain, né? Nesse caso, dentro do ambiente da Prospera. Tudo que você coloca lá como objeto torna-se um bem comum, se pressupõe que você está colocando esse objeto para, de alguma forma, obviamente, ser um tipo de exploração, um tipo de materialização, né, a ser feita de forma distribuída pelos nós, né, que compõem a comunidade da Prospera, mas se parte do pressuposto que aquele bem comum ele também vai gerar, ele é um gerador de receita. Né? Receita, no caso, criptomonetária, no caso dos tokens e do Ether
do blockchain, correto? Então, o que você pode explorar aí? Ou você já chega propondo fazer alguma coisa de forma aberta e distribuída para que pessoas se interessem em produzir um determinado objeto, seja ele um roteiro, seja ele um filme ou um documentário, correto? Não importa, pode ser de tudo um pouco, né? Com os formatos convencionais já existentes. Ou você já disponibiliza um filme, um documentário, alguma coisa que já está pronta, correto? Para verificar quem chega junto para pensar de que forma vai distribuir isso aí. Ou seja, de que forma vai fazer a distribuição, de que forma pretende fazer a comercialização ou não disso aí, né? E aí, cara, essas explorações estão todas apenas para começar, tá, Silvano? Assim, então, muito no início. Ainda vamos começar a fazer essas explorações, correto? Nesse sentido, um dos objetos que já vai ser colocado agora, acredito que dessa semana para a próxima, se não essa semana, acho que dessa semana para a próxima, vai ser um documentário sobre a Laboriosa 89, correto? Isso aí já vai ser colocado como objeto lá. Nesse caso, é um objeto a ser desenvolvido, correto? O roteiro, a produção, e também, quer dizer, na verdade vai ser vamos botar assim entre aspas, meio que um case emblemático no que diz respeito à produção audiovisual distribuída, né, passando por uma distribuição distribuída, né, e passando por formas de comercialização disso aí também distribuída. Então, meio que vai ser um roadmap, vamos dizer assim, né, de como trabalhar a produção audiovisual, uma referência, obviamente, trabalhar a produção audiovisual no ambiente da Prospera, né? Então é isso. É o que nós temos para hoje. Ou seja, é o que hoje já tem de exploração. Mas posso te... E ainda tem a exploração do Thiago lá com o Círculo, que a gente ainda não sabe o que vai virar, se vai ser realidade aumentada, se vai ser documentário, filme, enfim. Ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer, mas já tá andando, o Thiago já tá bem envolvido, já logo deve abrir também um objeto lá ligado ao ambiente da Prospera. Laboriosa, o Tony tá só enrolando aí. Não tá enrolando não, gente, não tá enrolando não. É que, tipo assim, eu tenho visto esse processo inicial da Prospera e eu tenho visto muita confusão, assim, porque como é um processo novo, eu fico vendo muita coisa, tipo assim, vários procedimentos. Então eu tô pedindo auxílio no sentido de criar fazer o texto legal, jogar lá e começar a trabalhar em cima. Claro. Entendeu? Não, mas não precisa de nada. Uma coisa interessante que é legal de comentar, e que eu acho que acho que vai ser talvez a maior experiência tem sido as experiências, mas ainda a Prospera ainda não teve nada tão abrangente como isso. É fazer o financiamento coletivo de um bem que vai se tornar um bem comum. Esse é o grande gargalo da grande maioria das produções, de coisas que tem alguém tendo que financiar alguém. Essa é uma mudança total do processo, né? De financiamento para a execução, da criação do bem, né? É um bem que volta e ainda, além disso, expande os proprietários que vão poder financiar novos bens. Então, é uma coisa bem interessante que vai rolar em cima disso tudo. É melhor, Tevão, a gente trabalhar, estressar mais o que você acabou de falar. Sim. Tentando botar em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todo objeto que você bota, seja lá em que comunidade for, hoje no ambiente da Prospera, ou você já está, digamos assim, vamos botar de termos convencionais, capitalizado com Prospers, para disponibilizar um Prosper, um meio Prosper, disponibilizar algum valor para que os outros nós, né, do ambiente se interessem em chegar junto e fazer alguma coisa, correto? Ou você faz uma espécie de vaquinha. Vaquinha, tipo assim, primeiro que o que você está colocando de objeto, né, realmente suscite interesse para que os outros nós do ambiente se interessem em fazer uma vaquinha, disponibilizar um valor
para poder ter um somatório ali, digamos, para que as pessoas possam vir a trabalhar. Nesse caso, não ficaria, obviamente, somente entre os atuais, os existentes nós da Prospera, né? Seria uma coisa que se levaria para fora, né? Se levaria para fora, que eu digo, se levaria para toda e qualquer pessoa interessada em participar disso, desde que, obviamente, com essa vaquinha você conseguisse o montante, né, para viabilizar aquele objeto. O que o Taiwan está falando é você já ter esse recurso automatizado dentro do contrato inteligente, dentro dos smart contracts da Prospera. Ou seja, na medida que ali dentro, né, toda e qualquer receita gerada, ela é distribuída como quando se gera, né, os tokens junto com os Ethers, eles automaticamente são distribuídos para a carteira de cada nó, fazendo uma poupança distribuída, adicionar uma camada onde uma parte desse valor já iria estar disponível para fazer o financiamento, digamos assim, já existiu o financiamento daquele objeto que está sendo colocado como bem comum, independente da comunidade ali, entendeu? Então, isso é uma próxima etapa, vamos dizer assim, dentro da evolução do ambiente da Prospera, né? Isso é bem interessante. Isso, de fato, é bem interessante porque tudo, nesse caso, primeiro, né, você já automaticamente, vamos dizer assim, tudo que é... Veja, evidentemente que eu não sei ainda, isso obviamente é uma dinâmica que está muito ainda, não vou dizer centrada, mas é quase isso, né, na figura do Oswaldo. Não sei se o Carl está tão junto assim. Eu sei que o Taiwan participa, né? Eu ainda estou... Eu participo, mas eu não estou tão perto quanto o Taiwan está, né? Mas, assim, o que eu percebo é que esse passo ele vai acontecer, obviamente, porque é uma questão de programação, né? Usando o blockchain do Ethereum, né, para o ambiente da Prospera. Agora, tem a questão cultural para variar, né? Tem a questão das pessoas entenderem o que a gente está falando aqui, né? Então, essa é uma questão que exige, obviamente, não só botar a mão na massa, mas a gente conversar bastante sobre isso, né? Então, acho que... A minha questão, na verdade, é mais do que eu vou abrir sem smart contract nenhum, por exemplo. Eu acho que isso nem é um passo que seja determinante existir algum tipo de bloco. Obviamente que vai facilitar, né? Em função da questão de distribuição, que é o problema que hoje os crowdfunding têm. Eles gastam mais dinheiro pagando taxa de banco do que qualquer coisa, né? Tendo que devolver dinheiro quando não cumpriu a meta, enfim, essas coisas todas. Mas a parada toda é porque é uma moeda nova, né? O crowdfunding é um conceito totalmente novo de crowdfunding. E eu vou fazer para os livros antes, até mesmo. Eu acho que o livro está pronto e eu devo lançar essa semana ainda o processo de tradução e tudo mais. E eu vou fazer um crowdfunding aberto, usando o Google Docs, sei lá, usar o que tem, que aí não dá para automatizar com o Smart Contract. Mas o Smart Contract esse processo vai ser interessante para tudo que é modelo de crowdfunding, até o que vai começar no processo da gambiarra leve, né? Porque ele exonera todo o trabalho burocrático de transações, de envios, de cadastro, de tudo mais, né? Quando você usa criptomoedas, você consegue automatizar tudo isso. E aí tira o centro de ter alguém precisando receber a coisa, né? Esse ainda é a grande questão. Outra coisa interessante que acontece é essa definição prévia de orçamento. Eu acho que isso, a minha percepção é que isso não vai acontecer nos objetos quando se entender melhor o que está nascendo na Prospera. Vai ser uma coisa que vai ser construída ao longo do processo, né? Você não vai ter uma pré-determinação orçamentária do que é necessário ou não. Que vai surgindo a necessidade, você faz um chamado para atender. Surge, chama de novo. Surge, chama de novo. Então você não precisa pré-definir nada. Isso talvez para um documentário, para um filme, é uma coisa bem nova. Não sei como funciona. Normalmente é tudo muito amarrado, né? Essas leis de incentivo, eu sei como é que é. Então são várias explorações que surgem de uma faísca só aí, que tem muita coisa para mexer, né? Então é isso, galera. Assim,
em Minas Gerais, tá tudo muito fresquinho, né? Muito fresquinho mesmo. Eu diria até que tá no banho ainda, estamos tomando banho, tá tudo fresquinho, sabonete, pá, ninguém saiu do banho, ninguém se enxugou, nem botou roupa, não tem nada, né? Mas eu queria aproveitar para primeiro, né? Eu acho que essa contextualizada, eu acho que ela foi relevante para a gente poder expandir, né, a conversa sobre isso, dizendo o seguinte: existe uma questão que inibe boa parte das pessoas, pelo que a gente está percebendo, eu e Travan, nessa criptojornada, quer dizer, tirando a questão conceitual de mudança de mentalidade, de mindset, né, de industrial para exponencial, que já é isso por si só, já é muita coisa, tem a questão de que quando você fala de blockchain, parece que você está falando de uma outra dimensão, de um outro mundo, né? Eu não sei se a palavra em si ela passa algum tipo de sofisticação, né? E parece que gera uma distância muito grande. Mas, tirando isso, o fato é que, para eu poder, por exemplo, eu fazer qualquer coisa com o blockchain que não seja baixar uma carteira e transacionar criptomoeda, correto? Bitcoin, enfim, da forma o que for, que não seja isso, é evidente que você tem que conhecer um pouquinho de como você tecnologicamente cria qualquer objeto no Ethereum, por exemplo. Correto? Tudo isso que está acontecendo agora no ambiente da Prospera não existiria se não houvesse um programador, um desenvolvedor que entende a linguagem de blockchain. Então, esse é um gargalo, existe esse gargalo técnico. E hoje no planeta tem muito pouca gente que sabe mexer com o desenvolvimento de blockchain. Esse é um gargalo técnico e tecnológico, correto? Então, uma das coisas que eu estava aqui confabulando comigo mesmo nas minhas investigações é que, em algum momento nessa criptojornada, nós vamos começar a conversar sobre essas questões, vamos tentar ampliar, estressar essas questões técnicas. Né? O que é isso? Vamos tentar, mas tentar no sentido de tentar mesmo. Por exemplo, nós temos um cara que saca de blockchain e programação, que é o André Ferreira. Né? Ele está desde o princípio na criptojornada aí, trocando ideia. Que para ele o ponto fundamental é exatamente essa inflexão cultural, né? Dele entender da tecnologia que ele mexe, que ele programa, que ele desenvolve, quais são as potencialidades em termos de tudo, né? O que dá para materializar, do que não dá, enfim, como tecnologia, né? O blockchain como tecnologia social peer-to-peer, né? Entre e para com pessoas, né? Então, uma coisa que eu ainda não conversei com o André e vou conversar é justamente sobre isso. A gente explodir um pouquinho e fazer uma criptotrilha técnica, né? Ele tinha até comentado, né? Ele até fez um documento lá, base, tudo. Inclusive, quando eu fui em Salvador, lá na nossa, estavam 2 programadores e os 2 ficaram muito na pilha quando eu falei de fazer, de que tinha uma pessoa interessada em puxar conversas mais técnicas ligadas a isso. Que eu falei, assim, o Everton da Ethereum, que foi quem fez o contrato da Prospera, ele falou que no Brasil hoje deve existir umas 10 pessoas. Eu sou analista de sistemas, viu, gente? Trabalhei 14 anos com isso. Devo servir para alguma coisa. Ele falou que deve existir umas 10 pessoas que programem no blockchain da Ethereum. Porque é uma linguagem nova, né? Eles criaram uma linguagem para o blockchain. E o André mexeu muito. O André mexeu com o Ethereum no início. Eu acho que, na realidade, eu acho que por que eu estou falando isso na criptotrilha do Cinechain? Porque eu entendo que o tipo de exploração que a gente tem que fazer no estressamento desse conteúdo técnico, correto? É justamente produzir conteúdos, não vou dizer que seriam tutoriais, mas alguma coisa muito próxima disso, blockchain friendly. Ou seja, coisas que neguinho olha para aquilo, putz, caraca, meu, isso aí, porra, tá de sacanagem comigo. Né? Aí cai aquela ficha, né? Porra, tá aí, porra, eu achando que era o ó do Borogodó. Entendeu? Então, o que eu estou falando é isso. Então, esse é o tipo de criptotrilha que eu já venho há algum tempo
É engraçado. Eu e o Tavan já conversamos, a gente nunca chegou exatamente a falar sobre isso especificamente, mas isso é uma coisa que, há algum tempo, eu estou com tesão de iniciar essa criptotrilha, entendeu? Isso, o André é aquele que estava participando da live junto com a gente? Eu vou mandar uma mensagem. O barbudinho, sem barba branca, só que barba preta, né, ainda escuro, coisa e tal. Lá de Curitiba. Vou conversar com ele. Ele trabalha na Negocie Coins, que é uma exchange. Beleza. Então, isso é uma coisa que, de fato, a gente vai explorar e eu acho que tem tudo a ver com a criptotrilha do Cinechain, entendeu? Tudo a ver no sentido de que conteúdos que a gente pode, de repente, estar fazendo, né, para poder estressar isso, né? Simplificar isso, transformar numa linguagem blockchain friendly, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo nada parecido aí por fora. E olha que eu vejo isso, eu e Tavan, a gente está constantemente explorando, vendo link, lendo. Inclusive, eu já fiz algumas simulações no blockchain do Ethereum há um tempo atrás. Quer dizer, até entendo um pouquinho, né? Mas eu não vejo nada muito parecido, ou nada parecido com isso. Ainda mais em português, correto? A maioria é tudo em inglês. Tem muita coisa em inglês, né? Mas não tem nada em português. Tem inglês, tem espanhol, tem francês, tem até italiano, mas não tem. Tirando a criptojornada aqui e, eventualmente, alguma coisa que foi registrada nos cursos cripto, né, que o Oswaldo fez com o pessoal da Perestroika, não tem. E um youtuber ou outro, não tem nada. Quer dizer, que fale de blockchain especificamente, não. Tem que fale de Bitcoin, né? Assim, você não tem praticamente nada aí fora nesse sentido. Eu acho que esse é um tipo de exploração que a gente pode muito bem fazer e que cabe como exploração para a criptotrilha do Cinechain. Tá? Então, isso era uma questão que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu acho que conversa um pouco com o que foi no início, né? Que lembro que a gente ia falar que, na verdade, nasceu meio que justamente para criar conteúdos de blockchain, de criptomoeda, que a criptomoeda, eu particularmente, cada vez mais me chama a atenção a questão da criptomoeda. Há muito tempo, desde o início, já foi uma coisa que me pegou, mas cada vez mais eu tenho entendido como isso realmente é um ponto de mudança muito forte. É um ponto de inflexão que vai mexer com muita coisa, em função do que ela permite fazer. E lembro, quando surgiu as conversas aqui em casa, a maioria delas foi em torno, né, de blockchain, de criptomoeda, porque a gente estava registrando justamente para isso. Então, acho que conversa, talvez tenha até material ali, né? Bem, uma outra coisa que eu queria falar, e isso eu vou perguntar diretamente para o Tony, né? O Tony, você está achando que ele vai ficar só com esse headphone aí, né? Netinho ouvindo, ele está muito enganado, mas tudo bem, beleza. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu fiz uma conversa com um cara, cujo nome, desculpa, Tony, eu me esqueci, é um garotão, ligado ao Singular DTV, não é isso? O Paulo Aragão? É um garoto novo, né? Enfim, mas é bem rápido, bem ágil, enfim. Mas, enfim, foi um papo interessante porque, primeiro, eu não estava podendo falar como eu estou falando aqui, eu só fiquei digitando, né? Eu estava num PC que estava sem câmera e sem mic, né? Sem som, só fiquei digitando. E ficou, né, Tony, de evoluir alguma coisa com ele, não evoluir. Como é que ficou isso? Não, o Singular está, vamos dizer assim, a plataforma dele acho que vai ser lançada agora, por esses dias. A Singular é um processo de entretenimento em audiovisual que, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, seria um link na questão, tipo assim, da gente produzir os conteúdos e ter um lugar para exibir. Porque o Singular ele vai desde a produção inicial, da pré-produção, ele vai até vamos dizer assim, o fim do... A distribuição também, Ele vai desde o início da produção até a distribuição. Então, eles têm que eles chamam de... Caraca, abriu aqui no computador agora. E eles têm uma coisa chamada OTT, que é um stream. Eles estão desenvolvendo um stream para poder fazer esse processo inteiro, porque o Google, o YouTube, Facebook, todas essas linhas que divulgam,
distribuem audiovisual, eles não remuneram, vamos dizer assim, de uma forma transparente os produtores. Então, eles estão vindo com essa proposta de fazer uma distribuição dos direitos bem mais justa. Tudo baseado em smart contract, que a Singular DTV ela também utiliza também a Ethereum, também, o blockchain da Ethereum. Então, tipo assim, a parceria seria, assim que a gente fizer os produtos, vamos dizer assim, se for fazer documentário, ficção, programa de TV, videoaula, o que a gente criar, a gente vai ter esse canal para poder distribuir esses conteúdos, entendeu? Então, esse seria a grande, vamos dizer assim, uma grande parceria nessa estruturação, já que eles têm uma plataforma já montada. Então, a gente não precisaria montar uma plataforma para distribuição, para exibição, a gente já usaria a plataforma deles. Então, e eles têm um interessante que eles estão no mundo inteiro. Então, a gente pode fazer conteúdo para o mundo inteiro, e aí vai da nossa criatividade no que a gente produzir, entendeu? No que a gente criar e no que a gente jogar para o mundo. Então, tipo assim, existem inúmeras possibilidades. Tá entendendo? Eu tenho conversado com o pessoal também aí que está na Prospera, de fazer também alguns projetos ligados no audiovisual com eles também, que são os consultores exponenciais, entendeu? Fazer alguma coisa ligada à TED, que eles querem fazer um reality show do processo deles. Então, tipo assim, já tem alguma coisa encaminhando. E esses objetos, assim que eles forem se materializando, eu vou começar a jogar ali na Prospera. Por exemplo, esse primeiro, que vai ser, acho que vai ser o teste bem interessante, que vai ser o do Laboriosa 89. Então, esse aí vai ser um teste interessante para ver como a gente vai, não digo moldar, mas como ele vai se resolver, tá entendendo? Porque a ideia é fazer um processo de produção diferenciado do modelo tradicional, tá entendendo? É como o Taiwan fala sempre, a gente chegar, ver o que vai acontecer, jogar o objeto no ar, ver quais pessoas que querem participar desse projeto, e dali a gente começar a estruturar e ver, igual um carro em 300 km por hora numa autobahn, furou o pneu, a gente tem que trocar o pneu e continuar correndo. Então, tipo assim, como vai ser esse processo vai ser o interessante, como a gente vai produzir isso. Aí, só que o audiovisual tem uma diferenciação, que o audiovisual ele tem um valor alto, não digo alto, mas ele tem um custo. Então, aí a gente vai ver como a gente pode fazer um processo de redução de custo, como vai ser feito esse crowdfunding, como vai ser feito esse financiamento, como vai ser esse processo inteiro. Então, tipo assim, é um processo que vai ser muito interessante, que a gente vai estar desenvolvendo alguma coisa interessante. Então, vai ser um processo bem, vamos dizer assim, distribuído. Eu tenho participado de outros... Participado não, estou vendo como funciona os outros trabalhos aí dentro da Prospera. Eu tenho visto muita coisa interessante. Então, tipo assim, por isso que, de repente, eu estou até demorando a lançar o objeto, porque eu estou estudando, vendo como as pessoas estão fazendo para poder lançar um objeto bem, bem significativo. Então, a Singular DTV teria, em vez da gente botar aí no Netflix ou numa coisa, a gente jogaria na Singular DTV, entendeu? Então, é uma forma de distribuição que a gente tem aí para, possivelmente, para a gente poder escoar o processo de produção. Ontem rolou um bate-papo da Singularity, mas não era o Paulo, era uma outra pessoa aqui no Rio de Janeiro, não sei o nome, fugiu o nome, que tá fazendo os encontros lá no Thiago Canelas, aqui, que fez o curso da cripto com a gente, não sei se você lembra. E eles fizeram um encontro da Singularity TV para bater um papo, explicar como é que tá o processo da plataforma e tudo mais, aqui ali na Gávea. E aí tem mais essa pessoa aí também aqui no Rio que tá vinculados aí. Mas eles são basicamente uma interface tecnológica para produtores de entretenimento. Pelo que o Coisa comentou, já tem livro, já tem filme, já tem música, já tem cantores, que assim que a plataforma entrar no ar, já vão entrar
distribuindo esses conteúdos na plataforma deles. Então vai ter crowdfunding, vai ter criação de moeda, vai ter uma bolsa, uma exchange de compra e venda, que vai ser um aplicativo de celular. Basicamente é só tecnologia, não pega na forma de fazer o conteúdo. Eles são tradicionais. Não faz. É isso que eu ia falar. Eu senti, sabe, Tony, a pegada na fala desse garoto, que eu esqueci o nome. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Paulo. Áudio, né? Paulo. Eu esqueci, quer dizer, eu senti na voz dele, na forma dele falar do Simbrado TV, eu senti uma coisa muito um tanto corporativo, vamos dizer assim, né? Mas é altamente corporativo. É o corporativo. De indústria, né? E assim, eles estão muito preocupados em ser o marketplace em blockchain para a indústria de entretenimento, né? Então, isso sozinho já me deixou com várias pulgas na orelha, entendeu? Não uma, várias. Assim. Não que a experiência que se possa ter no Simbrado TV não seja válida, eu acho que é super válida. Mas, por exemplo, é o tipo de experiência que te mantém ainda no escuro, né? Ou seja, tipo assim, como o Tevan colocou, né? Como é puramente uma plataforma tecnológica, né? Para você poder, conforme está aqui escrito, né? Você usar aqui os módulos, tem módulos aqui, né? Você pode usar a exchange descentralizada, que já é um equívoco isso aqui. Você pode usar qualquer um deles, separadamente, pelo que eu ouvi. Separado, pode usar. Você vai usar, obviamente, você está pagando algum FII, alguma coisa do gênero, mas você vê que é nitidamente uma coisa centralizada para descentralizada. Quer dizer, é uma coisa descentralizada para descentralizada, né? Ou seja, nesse sentido, em termos culturais, de transformação da indústria do entretenimento, a transformação é quase zero, né? Ou seja, a gente está apenas saindo do YouTube e vindo para cá, correto? Pelo menos é o que eu entendi, né? E é como eu tô percebendo isso aqui, né? Eu quis abrir isso aqui para vocês verem, né? Que isso aqui, tipo assim, ainda, de fato, como o Tevan falou, eles não lançaram ainda. Você pode botar seu e-mail aqui, mas não está no ar ainda, né? Enquanto isso, tipo, já tem CD de música sendo lançado. A Ujo já lançou, com parceria com o cantor. O cantor vende diretamente para os seus fãs e não tem ninguém no meio. É uma venda direta no blockchain, com Ethereum, a música liberada, aí tem os percentuais lá do contrato inteligente e tudo mais. Então não é só eles que estão fazendo essa experiência. Singular GTV é uma das experiências, né? Tem uma galera fazendo a mesma exploração, mas aonde eles pegam mais é na indústria do cinema, né? Que eles são, acho que, os únicos mesmo que estão querendo mexer com a indústria do cinema, em função dos altos custos. Vamos ver aqui. Não, esse é o vídeo do... Eu adorei o vídeo contando a história do cantor, eu não fazia ideia daquilo. Esse aqui é o David Bowie. Que ele tinha lançado uma moeda dele. Vai ficar maravilhoso. Vamos ver se vai rolar aqui, vamos ver. Okay. So we're going to the studio today. We're going to go to the sound stage. See our set. So Puck is already there. Puck's a very talented young Chinese filmmaker. Yeah. He's made some really good work so far. No, he came in from Beijing. Yeah. He's going to be demoing our technology with his feature film. We can onboard it, and decentralize it, tokenize it, program it, hook them into our project funding launchpad, all the other things that we're going to be doing with it. And once it's ready, then off to EtherVision, off to our distribution portal. What we're doing at this set that we're coming up to right now, bringing demo artists in from all over the world, and they're going to be demoing our apps with their short films or their music albums or their television pilots or charities even. We're decentralizing and tokenizing an actual business as well, a number of different things. So we're just showcasing over the course of, shooting next week, all these different ways to use what we're launching.
You watch Silicon Valley? Yeah. He was in this clip recently that I saw that was going around, circulating around the Ethereum community about building a decentralized internet, right? Did you see that clip? Did you see that episode? All right, so we've known him for a while. I mean, Kim did a movie with him. He's here in New York, and I'd love to get him on the show and just talk about Silicon Valley and decentralized computers, internet, whatever. If he knows anything about that, maybe have him present one of the artists. So far, only one large multi-billion-dollar company has come to us and really started to meet with us and learn more about us. You know, sending their tech scouts and some of their lead developers. They have a lot of vision. Everything I hear about Netflix, though, yeah, they're on a crusade. They're really in a Hollywood crusade right now. You know, I have no idea if they're even thinking about decentralization. They're so powerful in a way. They might be completely blinded or oblivious to decentralized computing and all that stuff, which is fine. Netflix is spending $6 billion this year on original content. They're not profitable. It's not a sustainable business model. They're going to end up crashing here a little bit later, and it's going to be partly due to decentralized platforms like ours. I just don't see how it's that sustainable. They're shouldering all of this development cost. When you decentralize it and provide the technology to do it, that cost on you, as it's not your burden. You're spreading it out now to so many other places. Sure, you're going to get all kinds of stuff, but you know, you can definitely make sure you get good stuff too. If you tokenize a television show or a film, you can dramatically increase its chances right from when you tokenize it to getting it more money, which potentially gives it higher quality and making more money off of it too, in a number of different ways. It's like as soon as the Ethereum protocol is upgraded to the point where you can use singles tokens as the gas to push the contracts through our economy, that's just going to make it. That business model's never existed before. So you're going to need singles tokens. The economy will need singles tokens. The network will need them every single transaction, and that's the ultimate utility and leading to the ultimate value right there, to an absolute value. I mean, theoretically, you could build $1 trillion economies with that, with the right idea and the right infrastructure. That model, you know, it's like maybe possibly these tokenized ecosystems and the things that we're building right now is the beginning to finding some way to do a universal basic income model. Well, are we here? Yeah. Perfect. All right, guys. Nice one. We got this whole place. It's pretty cool. How you doing? We're here? Yeah, good to see you. Take a look? Yeah, of course. Oh, good. Hey, how you doing? I'm Zach. Sigmund? Nice to meet you. Simon? Nice to meet you. All right. How are you, buddy? Yeah, good. How are you? Welcome. Yeah, feels good. These guys are working. You take anyone you want. This one. Next stuff up in there. Fantastic. Out and, yeah, get relaxed, then we'll show you around. Sounds good. You wanna walk around right now? I'm relaxed, so let's do it. Hey, how's it going? Did that set. Cool. Yeah, it's like the bridge of a Enterprise. It's the bridge of our enterprise. I heard that you have a GoPro going. Yeah, it's going. Okay, cool. Hi everyone, I'm Zach Devoe, CEO and co-creator of Singular DTV. Welcome to the debut of our first two applications designed to empower artists and creators. Olha, eu fiquei sem vontade de fazer. Eu não tinha visto esse vídeo ainda. Eu fiquei com vontade de. O discurso a narrativa deles é toda. Primeiro é a descentralização, né? Então eles voltam para o mesmo erro que a DAO cometeu, que todos estão cometendo e não viram que a DAO cometeu o erro, que fazer um fundo gigante desse tamanho com 1 zilhão de dinheiro guardado
vai investir no que os donos, os criadores da plataforma querem. Eles fizeram isso, eles arremataram 13 milhões em 10 minutos, alguma coisa assim foi a captação de moeda. Não é que não é julgamento de que seja certo ou seja errado, mas a forma, como gosta de falar a querida Veli, ela informa. E eles basicamente estão recriando a mesma estrutura do modelo hierárquico tradicional, com centro, com investimento partindo de alguém. Aí estão falando da tokenização, que é uma moda que está pegando todo mundo. São as várias narrativas do Silicon Valley. Nossa, não deu para sentir isso. O pouco que eu vi, assim, porque o áudio é meio ruim, a legenda é péssima, né? Mas o que eu consegui acompanhar, eu achei interessante. Só que eu não sei muito sobre o assunto, então você acha que eles não estão descentralizando, é isso? Eles estão. Eles não estão distribuindo. Isso. Ele está descentralizando, né? Que é o que a gente chama de centralizado. O que você vê no mundo hoje são processos descentralizados. Né? Não existe quase processo centralizado, mas a maioria é descentralizado. Mas o que ele basicamente disse é o seguinte: olha, vocês podem investir em mim, que eu sou muito gostoso, tá? Eu sou mais gostoso que os executivos da Netflix, correto? Que não sabem, não entendem nada de ser gostoso. Eu sou mais gostoso que eles, até porque eu sou gostoso de uma forma que eles não sabem ser, correto? Eu me visto cheio de tokens, eles não se vestem com tokens, né? Aí, cada tokenzinho desse que eu boto no meu corpo é uma forma de ganhar dinheiro, entendeu? E coisa que o Netflix, que vai gastar 6 bilhões de dólares esse ano só para produzir conteúdo original, eu vou ter um mundo, né, de pessoas produzindo conteúdo junto comigo. Quer dizer, eu não vou gastar um centavo disso, né? Então, é um outro modelo. Ele fala assim, é um modelo de negócio que não existe, tem fora, um modelo de negócio completamente novo, não existe, a gente está dando vida a ele agora. Então, a oportunidade única, venha conosco, né? Fazer acontecer o singular VVV, entendeu? É isso, basicamente. É o que ele disse. É por isso que eu fiquei com zero tesão de fazer qualquer coisa. Eu já não estava com muito tesão, agora eu fiquei com menos tesão ainda de fazer qualquer coisa com o singular VVV. Mas eu acho que foi importante a gente ter falado sobre isso aqui, porque foi uma conversa, né, Tony, que ficou no ar, né? Então... Eu achei interessante a gente dar uma passeada por aqui. Tá? É o que eu falei, o que eu acho interessante não é o que eles oferecem de modelo de produção de conteúdo que eles vão oferecer, que é centralizado no financiamento deles. O que eles têm de interessante para ser utilizado, talvez, é a questão da emissão da moeda, que nada mais é do que o contrato que a gente, do mesmo modelo que fez a Prospera. Eles têm a exchange, que automaticamente a tua moeda já vai com uma facilidade enorme para a transação dentro da exchange, com um custo muito menor do que hoje, por exemplo, a moeda Prospera roda, tem um FII alto em cima dela, isso a tendência é diminuir. E a da distribuição, pelo que eu já pesquisei, a distribuição deles, na verdade, vai ser tipo um ambiente que tem no Vimeo. Você pode criar e você criar o preço e criar a forma de distribuição. Então, obviamente vai ter um FII também, acho eu, né? Mas, então você consegue meio que criar a forma de como distribuir isso e deve dar para criar escalas com a criptomoeda, enfim. Tem coisas tecnológicas que vai dar para experimentar e que são interessantes, mas agora o modelo deles é centralizado e a forma que eles vão produzir conteúdo é centralizada. Mas exatamente isso, Taiwan, que cai naquela da docilização, da domesticação do blockchain, entendeu? Isso. É o velho mundo se apropriando das narrativas emergentes dos novos mundos, novos mundos sociais, distribuídos, peer-to-peer, né, pessoa a pessoa, e vendendo as mil maravilhas. Vem com a gente porque a gente está com o melhor modelo de negócio do mundo, entendeu? O que basicamente eles estão se propondo a ser é uma espécie de Facebook, galera. Porque, por exemplo, se todo mundo aqui parar de postar no Facebook, não produzir conteúdo lá, qual o valor que o Facebook tem como empresa? Nenhum. Zero.
né? Então, o que ele está querendo é o seguinte, ó, eu montei uma plataforma tecnológica aqui tokenizada, usando o blockchain do Ethereum, né? E aqui você, artista, pode ganhar, você com seu conteúdo, pode ter ele automaticamente distribuído pelo blockchain do Ethereum que nós montamos aqui, sem intermediários, né? E aí vem a falácia, vem o duplo pensar, né? Fala assim, sem que você dependa de um YouTube. É assim, mal o artista não entendendo que ele, de certa forma, está gerando um novo YouTube. Né? Se todo mundo for para lá, você está gerando um novo YouTube, né? Um novo marketplace, né? Centralizado e descentralizado. É que faltou alguns elementos para eu pegar isso daí, porque, por exemplo, não deu para entender como que era o processo, se era aberto assim, a qualquer um produzir com os equipamentos que estavam disponíveis lá. Para mim não deu para pegar o porquê que é centralizado, entendeu? Não, primeiro que tem uma confusão enorme, Maia, que nós já conversamos disso aqui em outros encontros, né? De que todo mundo confunde descentralizado com distribuído. Lembra disso? Nós já conversamos sobre isso aqui várias vezes. Descentralizado. Ele só falou em descentralizado lá. Descentralizado são múltiplos centros, né? Distribuído é distribuído, né? É todo mundo interconectado. Então por aí já são coisas bem distintas, né? Segundo, eles não vão produzir nada, correto? É todo mundo que enxergar, digamos, uma vantagem competitiva na plataforma tokenizada de blockchain do Singular DTV, vai colocar o seu conteúdo lá, né, para ser distribuído, entendeu? Aonde você pode ter uma rentabilidade maior do que o YouTube oferece. Tá, entendi agora. Entendeu? Você pode gerar uma moeda sua lá dentro, usar a exchange deles lá dentro. Uma série de questões. É que eles não atacam o grande ponto, que eu venho falando com o Tony direto nas conversas que a gente tem sobre a questão da laboriosa e tudo mais, que a questão não é a forma de financiamento, a questão é a forma de realizar tudo. O que adianta eu mudar a forma de financiar o cinema e de distribuir o cinema se eu não mudo o jeito de fazer? Não adianta nada. Porque o grande problema está na forma de fazer. Eu tenho uma plataforma que ela é em inglês e que está rolando agora e que foi iniciada por um ator americano. Eu não estou lembrando agora o nome desse ator, mas eu acho que um dos filmes que ele fez foi 500 Dias com Ela, se eu não me engano, e aí eu acho que vai ficar na memória de vocês, assim, saber quem é. O nome da plataforma é HIT Records, HIT Record. Eu cheguei a entrar, olhar a plataforma e tal, mas assim, eu ainda não consegui captar a essência dela, mas eu acho que ela tem um grande potencial e talvez dê um start a algum de vocês, que para mim não deu ainda, mas assim, na forma de produção. Como é que é lançado? Tem, vamos dizer assim, um documentário, e aí eles abrem quase como uma lista de tarefas, mas não é bem assim. E ele diz assim, ó, a gente precisa de um design para fazer essa marca de tal coisa. A gente precisa de um cara de animação para fazer isso aqui. Então, assim, se algum de vocês se interessar e achar válido de entrar e olhar essa plataforma e ver se dá algum start nessa parte do processo produtivo, eu acho que a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais nesse ponto. Silvânia, compartilha o link no chat aí pra gente, né? Tá, manda agora. Ok. Tá. É isso. Galera, eu não sei se vocês lembram do papo que nós tivemos semana passada na Criptotrilha E2C, né, da E2C, que a gente falou da Faircoup e da Faircoin. Vocês estão lembrados? Uhum. Né? Então, veja, esses ecossistemas que têm membranas, mas que não são distribuídos, eles não são. Eles têm uma centralidade com descentralidades, né? Eles são múltiplos centros. Eles vão pipocar bastante por aí, correto? E com as mais variadas propostas de valores. Umas ligadas mais ao mercado corporativo, como é o caso da Singular DTV, correto? Que tem todo um ecossistema descentralizado, onde é como se estivesse numa grande gravadora do século passado, entendeu? Ou
uma grande produtora de conteúdos, né? Ou seja, se você fosse artista de uma grande gravadora, ela detinha todo o processo de produção de um disco, lançamento, mercado, marketing, tudo, né? Estúdio, estava tudo verticalizado ali, correto? Estou falando dos anos 80, 90, 70 do século passado, correto? A mesma coisa essas grandes produtoras cinematográficas, tem tudo ali, antigamente tinha tudo ali dentro, né? Só que agora essa dinâmica bem semelhante disso do passado, agora no presente, é que o pessoal enxergou aí uma oportunidade de criar ecossistemas abertos, mas com membranas, né? Com propostas de valores distintas, usando a tecnologia do blockchain, correto? Então, por exemplo, no Faircoin, no Faircoop, você tem ali múltiplas cooperativas, correto? Interligadas, fazendo assembleias, tomando decisões consensuais aqui e ali, mas todas ligadas ao fair economy, né? Ao comércio justo, ao mercado ético, e pronto, esse é um ecossistema. Então, o que o Singular DTV está sinalizando para o mundo corporativo olha, essa agora é a forma de você poder trabalhar, né, de você ser competitivo, né, no final da segunda década do século XXI, usando o blockchain. Né? Você usando o blockchain, essa é a forma de você ser competitivo. Ter taxas menores, ter rentabilidade. Você deve ter ouvido falar na fala do cara que o cara fala, não, dá para ganhar trilhões com isso aqui. Né? Ou seja, você ter mais formas de você gerar mais dinheiro ainda, coisa e tal. Então, essa estratégia de docilização, domesticação, ela está em curso, galera. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui na Criptojornada é justamente a gente sentar e ver isso juntos, né? Para ver o quanto está acontecendo e quanto isso diferencia de tudo que nós estamos propondo em termos de Prospera, né? Do que está acontecendo com o ambiente da Prospera e o que está acontecendo com o ambiente da animação da estação experimental, da Dos Gladys. Né? E não é só o blockchain, é a tokenização. É uma coisa... Assim, essa talvez seja a grande nova forma de tentar dizer que está distribuindo e gerando valor para o artista, mas na verdade não tem nada disso. Né? É o processo todo engargalado de novo. Se você olhar para isso, Tony, por exemplo, eu já tinha pensado nesses dias, e obviamente que eu não tenho que manifestar nada antes de a coisa começar a acontecer, antes do objeto nascer e começar a se trabalhar, mas, por exemplo, se você fazer um documentário numa forma aberta, colaborativa, não faz sentido nenhum você ter qualquer tipo de orçamento prévio. Não faz sentido nenhum eu calcular quanto eu vou gastar para criar para uma plataforma de distribuição antes de eu ter o roteiro. Então eu vou criando a forma de renta, o orçamento vai sendo criado ao longo do processo. Olha que disruptivo que é isso. Isso é muito disruptivo. Imagina alguém que está lá gravando vai estar pensando em quanto que vai custar e junto, cada um vai fazer o seu crowdfunding para um processo diferente, tudo distribuído, sem nenhum orçamento central. Isso é a distribuição. A distribuição está em todas as partes. Ela não pode estar em nenhum lugar. Se tiver um orçamento central, vai ter centro. Dançando com Shiva mesmo, né? Dancing with Shiva. É totalmente fluxo. Uhum. Cada um é uma autonomia muito grande para cada um conduzir os seus processos de aprendizado com o que quer, inclusive a autonomia de buscar recursos para isso. Cada um vai ter um jeito de solucionar o problema. Se você centraliza, você tem só uma solução. Exatamente. Então, tem gente que vai pensar em fazer uma captação com criptomoeda, tem gente que vai falar, não, tem uns amigos aqui malucos que estão a fim de fazer isso aqui, querem receber no boteco, fazer um jantar aqui em casa, vão resolver esse problema. Não tem limite. Vai nascendo da interação, né? Do que vai acontecendo, né? Essa é a grande questão. Mas é esse olhar que é onde pega a coisa toda, né? Isso que é o mais difícil, que é o modelo mental que a gente tem falado desde o início aqui, né? Da criptojornada e das criptotrilhas. Né? Que a questão toda está não é falta de dinheiro.
problema nunca foi falta de dinheiro. O problema está na forma de fazer. O problema está na forma de realizar. Aí, o Silvani aí, né? Hit Records. Esse ator aí. Ele é doidão. É esse aqui, né? Hit Records, é isso? Você conhece, Taiwan? A plataforma ou o ator? Não, o ator eu conheço, já vi, eu gosto de alguns filmes dele. Bem, tem não sei se tem aqui tradução. Vamos ver aqui o vídeo. Tradução não tem, não. Não, tradução que eu digo é legenda. Engraçado que me fez pensar, quando a gente estava vendo tudo isso, é que é um pouco de como a gente lida com a morte mesmo, né? Porque, por exemplo, você não possuir, você não ter, você não estar em controle da situação, né? Essa coisa do ego, né? É meu, né? Eu estou construindo meu programa, minha plataforma, né? Tem tudo a ver com o ego, né? E a gente está de passagem aqui, né? Na vida, né? A gente não tem nada, né? Tá de todo mundo, né? Tudo, né? E ainda não a humanidade ainda não chegou lá, né? Nesse ponto, né? Estamos a caminho, né? De perceber que estamos de passagem. Não. É o modelo, né? O meu filme. Ô, Vinícius, eu acho que não vai rolar, não, porque tem algumas coisas aí dentro dessa plataforma que, para carregar, é bem lento. Pressupõe que você tem a internet mais veloz do que a dos brasileiros, enfim. Não tá rolando, galera. Tá... Ela não é Brazilian friendly, entendeu? Depois a gente vê. Depois nós vemos aí. Bem, é isso, né, que eu queria conversar com vocês, basicamente. A gente pode ficar com 1 hora e pouquinho aqui de encontro. Eu só vou falar, não é bater mais no ponto, mas eu vou só falar mais uma coisa, que é o seguinte. Tem os pontos de contato, né, para aquele do CineChain. Tem o WhatsApp, que eu não tenho, mas quem que tiver, né, é só pedir para o Tony colocar lá, o Taiwan que coloca, correto? Tem o Messenger no Facebook, né, que eu botei hoje a Maia lá, né, eu percebi que a Maia não estava no Messenger do Facebook daquele do CineChain. Eu acho que eu vou botar. Como assim o Messenger do Facebook? Eu vou botar você também, Silvane. Tá. Vou botar agora, inclusive. Assim, então, o que acontece? Está aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Mas assim, cadê aqui? Deixa eu entrar aqui. Aí o que acontece? Tá batendo, né? E voltamos agora a ter o encontro semanal, virtual. Agora, uma coisa que eu quero combinar com todos vocês, quer dizer, um dos compromissos que eu tomei para mim, eu tenho certeza que o Taiwan também, é de semanalmente a gente fazer um encontrão aberto aqui para jornada para toda e qualquer pessoa, correto? Por quê? Porque a gente entende que tem que ter uma continuidade, a gente está falando de um assunto que é muito novo e sempre vai ter muita gente chegando num pedaço, correto? Então, acho que isso aí é uma coisa importante para se fazer, né? Uma coisa que nós adicionamos aí, que tem a ver com o desafio de todos nós, é a emissão da E2C, né? Da criptomoeda da estação experimental. Então, esses 2 encontros, eles vão continuar acontecendo, faça chuva, faça sol, canivete, não importa, eles vão continuar acontecendo. Claro, vamos evoluir como acontece aqui no trilho do CineChain, com explorações práticas, né, pragmáticas, né? Por exemplo, a gente lá na E2C, a gente está prestes a trabalhar com a simulação da E2C, né? Já vamos começar a fazer essa brincadeira, né? Porque todo mundo está sentindo essa necessidade, como vocês sabem, né? Mas, enfim, isso vai estar sempre aberto, né? Agora, o que eu não gostaria, eu acredito que Taiwan também, nem Tony, é que
semanalmente, nós é que tivéssemos que abrir esse encontro aqui, entendeu? Assim, eu acho que compete a todo mundo que se interessa em tomar atitude, né, tomar a frente, falar, pô, gente, eu posso fazer o encontro da Semana Sinichem tal dia, quem vem junto? Né? Tal dia, tal hora. Bacana. Não deixa de abrir, né, um evento no Facebook, um evento FB, correto? Lá, usa lá a aba de eventos da estação experimental, abre lá, pode ter certeza que automaticamente as 600 pessoas que estão lá são convidadas, né, vocês sabem disso, né? E, obviamente, você divulga o link no Messenger, no WhatsApp, onde você quiser, correto? Mas, assim, é uma dinâmica para as pessoas se apropriarem, correto? Não é uma dinâmica para gerar nenhum tipo de centralidade. Eu estou batendo nesse ponto porque isso é uma coisa que eu estou sempre atento, tanto eu quanto a Ivan. A gente não deseja sentar, gerar nenhum tipo de centralidade, né? Na medida que vocês forem se apropriando, vocês mesmos vão realizando encontros entre vocês. Se vocês forem registrar isso em vídeo, em áudio, ótimo, compartilha depois, correto? Encontros presenciais, a gente teve agora, semana passada, no sábado, um live, né, um ao vivo, um presencial, daquilo já foi sensacional, lá no Tuverava 885, né, do Dick, que é o Buffon. Fala não, que eu não consegui. Foi sensacional mesmo, foi muito bom o encontro, foi sensacional em todos os sentidos, gerou muita ignição lá, o papo foi 10, né? Imagino como deve ter sido aí na nossa casa aí em Salvador, certamente. Foi muito bacana. Então, eu falei assim para o Antônio, bacana retomar com os encontros, né, semanais virtuais do Cine. Vai rolar presencial, certamente, né? Se não for rolar na casa do Taiwan, pode rolar aqui no Experimenta Vila 25, né? Enfim, pode rolar em qualquer lugar, na casa do Tony, qualquer lugar, pode lá no Sebrae, no centro, na Praça Tiradentes, enfim, presencial. Mas a ideia é que todos nós que estamos aqui envolvidos nos apropriemos disso e façamos disso uma continuidade, para não gerar nenhum tipo de centralidade. Podemos combinar assim, galera? Uhum. Show. Isso vai até além da questão de simplesmente abrir a criptojornada e tudo mais. É uma experimentação de criação de ambientes de livre aprendizagem, galera. Eu falo por mim, porque o Vinícius está nessa há mais de 15 anos, mas eu comecei faz menos de um ano a explorar esse tipo de coisa. Explorar não, eu já explorava antes, mas a fazer. E não existe experiência mais que gere mais aprendizado do que você fazer esse tipo de coisa. Então você começa a aprender como os ambientes de livre aprendizagem acontecem, quando você começa a animar e declarar a sua intenção de... Você mostra para o mundo, assim, ó, quero explorar isso aqui de um jeito aberto. Aí você começa a mexer, o invisível, o campo invisível começa a mexer. Então é importante também até para um processo que todo mundo que está aqui, obviamente, que está vibrando essa intenção de caminhar pela livre aprendizagem. Então isso também é um ponto de exploração para quem inicia esse tipo de coisa. Não, muito bem colocado, Tevan. E eu vou fazer um convite, né? Eu ainda não eu vou startar com a Amendoeira essa história do Open Hardware, né? Do Block, eu chamei de Block Hardware, né? Como uma superestrutura, né? Uma infraestrutura, na realidade, uma infraestrutura com uma superestrutura para disponibilização de equipamentos, né? De forma distribuída para a produção audiovisual. Não sei qual blockchain que nós vamos usar ainda, nós vamos ter que pesquisar, investigar, conhecer, saber, conversar. Então, quem quiser embarcar nessa exploração, vem conversar comigo, né? Vem bater um papo comigo, porque amanhã o Amendoeira vai estar aqui no Experimenta Vila 25, a gente vai conversar sobre isso. De repente até rola uma conversa, até rola um virtual, de última hora, assim, rapidinho, usando o Zoom, se for o caso. E fica o convite, quem quiser explorar isso é só vir conversar comigo, né? Bater um papo comigo ou com a Amendoeira, mas como eu estou, digamos assim, mais mergulhado nessa história com a Amendoeira atualmente, pode vir conversar comigo que está tudo certo, né? É uma coisa que realmente me deu vontade de fazer, né? E eu acho que é extremamente positivo, né? Falar de alguma coisa que você imagina, né?
só vocês terem a noção de que, no final das contas, né, numa dinâmica dessa, né, você pode ter todo e qualquer tipo de equipamento, né, como se fosse uma internet das coisas, correto? Disponibilizado no blockchain para uso para toda e qualquer pessoa, para produção do conteúdo que for, de forma distribuída, isso, só o entendimento disso já me deixa com os pelos arrepiados. Né? Então, quem quiser chegar junto, vem conversar comigo sobre isso aí. Tá bom? É isso. Ô, Vinícius, eu vou participar disso aí com você agora a partir da próxima semana, porque eu estou num evento que, em tese, começou hoje, mas eu meio que já não fui, e vai até domingo. Então, a partir da próxima semana, eu entro nessa discussão com você e eu acho que, a princípio, eu vou conversar com o André para saber essa questão aí dos materiais que ele já tem, porque eu acho que eu consigo avançar com ele de uma forma que vai atender a galera aí. Então, eu acho super, assim, isso tem que dar uma energia, mas a gente, eu acho que tem um movimento bem interessante nessa questão de programação. Acho que o cara tem muito para dar força. Então, Silvane, seria legal você... A gente vinha abrindo Pirate Pads, tá? Não sei se você deve conhecer, não sei, para colocar lá, contextualizar, né, o que é essa exploração. Eles chegaram a ser usados. Eu particularmente gosto, eu uso bastante Pirate Pad, mas isso, obviamente, é de cada um, correto? Mas, se você quiser... Enfim, seria legal você contextualizar isso como uma criptotrilha, né, do Cinechain, entendeu? Seria legal dar uma contextualizada e, obviamente, você pode contar. Eu vou embarcar, certamente, como o Taiwan também, todo mundo aqui vai embarcar nessa, porque isso é uma necessidade, né? Isso é uma demanda realmente que está existindo. E como você deve saber, né, todos os ambientes de ensino, de aprendizagem, disso tudo, vão seguir o modelo padrão. Tradicionais de curso, blá, 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 blá. Não, certamente. É importante frisar, a gente já falou disso, mas é sempre importante falar que uma dinâmica livre-aprendente ela é interativista, é uma aprendizagem tipicamente humana. Então, a gente não está falando de produção de conteúdo per se, né? A gente está falando de aprender interagindo, dialogando, aprendendo a interagir, dialogar, aprendendo a desaprender para reaprender, correto? E nessa brincadeira de desaprender para reaprender, ou aprender de novo, aprender com o outro, interagir, dialogar, a gente está exercitando alguma coisa que no dia a dia nosso a gente raramente tem a oportunidade de fazer, porque ainda é uma sociedade bastante monológica, bastante individualista, né, egocêntrica, lá por diante. Isso por si só já é uma experiência muito legal. Evidentemente que sair daí algum conteúdo não vai fazer mal a ninguém, correto? Até porque não é nenhum conteúdo a ser... É um conteúdo que pode ser reeditado, mexido permanentemente, né? Porque é um conteúdo aberto. Né? Então, é um conteúdo que não vira material didático. Né? Ele pode virar um material de referência para explorar. Como se fosse o mapa da mina, né? Um mapa de muitas minas. Entendeu? Então, eu acho que nesse conceito cabe muito bem, né, esse tipo de criptotrilha aí. E bacana, Silvane, que você ficou interessada em jogar uma energia nisso. Né? Porque, veja, eu tenho certeza que tanto eu quanto o Taiwan, a gente está com tesão de querer fazer tudo, mas não tem como fazer tudo. É impossível fazer tudo. Já estou me atrapalhando já. Não tem como. A vontade que tem é fazer. E olha que eu sou extremamente multitasking, quer dizer, eu faço várias coisas. Mas assim, não tem. Ótimo. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao nosso mundo, né? O mundo dos multitaskers, né? Então, assim, mas é aquela coisa. Você é geminiano, Vinícius, sei isso também. Também é isso, mas assim, não tem como, galera. Não tem como. Assim, dá um tesão enorme, mas não rola, não tem como. Assim, não... Então, se as pessoas não se apropriarem, a coisa não vai, entendeu? A coisa não vai mesmo. Então é isso. Eu acho que o ponto foi bem bacana. Eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha, ou pelo menos a gente queria falar. Se alguma coisa está engasgada aí, fale agora e cale-se para sempre. Né? Eu só queria comentar que é até importante sempre colocar isso, que não é... Quando a gente olha para o padrão, por exemplo, Singularity, ou olha para essas coisas e faz uma análise em cima disso,
olhando para o padrão, não é julgando se está certo ou está errado, ou que alguém é melhor do que alguém. De que aqui nós somos os... Não tem nada disso. É só olhar para o padrão e mostrar que o padrão, quando a gente está falando de produção distribuída, de geração distribuída, enfim, tudo isso, não conversa com esse tipo de olhar. Então não tem como você ter meio pé em um, meio pé em outro. Você tem que ou tá ou não tá. E aproveitando a fala do Taiwan, eu vou aproveitar para falar que demos start ontem a mais um projeto orgânico da E2 Glass, da Estação Experimental, que é ligado à mobilidade multimodal compartilhada, P2P. Né? Já aviso de antemão que não tem nada a ver com Uber, né? Tá? Então não é um empreendimento social, correto? É alguma coisa que vai trabalhar com empatia, tá? É alguma coisa que vai trabalhar com a disponibilização e acesso de cada um de nós aqui, né? É alguma coisa que é uma coisa que vai dar vida a uma infraestrutura distribuída, porque, primeiro, obviamente não é uma coisa só para onde tem os hubs, né, os experimentas, os hubs da estação experimental aqui no Rio de Janeiro, Niterói, né, ou até em outros lugares, porque a estação também está em outros lugares onde as pessoas estão. Então, é uma coisa para toda e qualquer pessoa, culturalmente, né, ela absorver e trazer isso para a vida dela. Ok, carona, todo mundo, de certa forma, já dá, correto? Há muito tempo. Mas a gente está falando de muito além disso. Né? A gente está falando de realmente começar a ter ativos disponibilizados por entre as pessoas, né? Que possibilita a transação de múltiplas formas de transação, inclusive não apenas criptomoedas e blockchain, correto? E é uma coisa que vai conversar, galera, com a E2C. Tá? Isso vai conversar com a proposta de valor da E2C. Né? Então, eu nem tive tempo de comentar lá, mas eu já estava explorando lá a história de bicicleta, que você lembra, acho que eu conversei contigo, né, um pouco disso. Então tem tudo a ver para... Semana que vem nós vamos fazer um Zoom, um encontro virtual para falar dessa proposta de valor, correto? Basta ver a postagem lá e dizer, ó, tô dentro, beleza. Que isso, mais uma vez, isso vai conversar com a E2C, tá, galera? Quem estiver naquele da E2C, é bacana chegar junto que vai entender isso melhor, correto? É isso. Isso que eu me lembrei agora, esqueci de falar, mas é isso, tá? Beijo no coração de vocês. Beijo, galera. Valeu. Valeu, galera. Beijo, Tony. Tchau. Tony, me passa um Oi. texto. Tá. Boa noite. Ela aí. Amanhã temos, hein? Alô? Valeu, beijo. Tchau. Que, Maia? Alô?